E olha, Rondônia registrou mais 3 novas variantes do coronavírus. E mesmo com o aumento de casos da Covid-19, o estado continua sem barreiras sanitárias. Nos últimos 15 dias, 6 variantes foram descobertas em Rondônia, o que agrava ainda mais a situação do estado, que enfrenta um dos piores momentos da pandemia. Infelizmente, temos 6 cepas novas conhecidas no estado de Rondônia, cepas mais virulentas, com capacidade maior de transmissão de uma pessoa para outra. Nós temos observado características clínicas também de pacientes mais graves nas UTIs, pacientes com idade mais precoce indo a óbito e ficando em estado mais avançado nas UTIs também, e a reinfecção que pode acontecer com essas cepas novas. Por rodovias, pelos aeroportos e pelos rios, não há nenhuma restrição. E o entra e sai de pessoas continua normal, o que, segundo especialistas, acaba colaborando com o aumento dos casos da doença. A melhor opção que o Estado tem nesse momento é o que a gente chama de vigilância em saúde. Na prática, isso significa algumas coisas, mas em primeiro lugar é testar, testar, testar e quando acharam que já testaram o suficiente, testar ainda mais. Como? Colocando as equipes de saúde de família na rua, testando quantas pessoas puder, porque teste tem e tem muito. E mesmo com os números aumentando, as pessoas ainda não têm se conscientizado sobre a situação. Para o antropólogo, as fiscalizações são essenciais neste momento. Também não podemos mais tampar o sol com a peneira. Achar que ter mais leitos controla a doença. Não adianta cuidar de uma ponta dos hospitais enquanto o número de infectados segue aumentando em escala geométrica. Segundo a AGVIS, uma das soluções seria a publicação de uma portaria pelo Estado, para que possa ser regulamentada as barreiras sanitárias. Enquanto aqui as fronteiras continuam abertas, os estados vizinhos, Amazonas e Acre, estudam a possibilidade de restringir a entrada e saída de passageiros. Dependemos hoje, nós, população de Rondônia, desse tripé: vigilância, educação e prevenção, tanto aqui a imunização, a vacina também. Sem isso, a gente vai seguir batendo recorde de mortos e de contaminados. E, infelizmente, vamos seguir vendo falta de leitos, autoridades se eximindo e dizendo que a culpa é só do povo que está na rua e todo mundo brincando com a morte e com a vida como se nada pudesse ser feito quando pode e quando precisa ser feito. Olha, o que o especialista falou aí, a gente vem falando há bastante tempo. Se o Estado dobrar o número de leitos do UTI, vai lotar tudo também, né? Só que eu tenho registrado, pedido para as pessoas mudarem o seu comportamento. Lamentavelmente, o grande culpado ainda somos nós. Porque se eu me cuidar, se eu me proteger, se eu agir como as autoridades sanitárias pedem que eu haja, que eu me comporte, a chance da gente entrar nesse colapso todo seria bem menor. Claro que o Estado, claro que os municípios, principalmente os municípios, poderiam fazer muito mais. Tem alguns que não fizeram nada até agora. Eu estou falando isso de Brasil. E é evidentemente que a coisa no final não dá certo. Mas é preciso que a gente faça uma tomada de consciência de tudo, porque eu estava vendo ainda agora no Jornal da Record. Porto Alegre, que estava recebendo pacientes aqui de Rondônia, já está estrangulado. Maranhão, a mesma coisa. Manaus, a mesma coisa. E tem outras capitais na mesma situação. Em colapso. É o Brasil inteiro que está vivendo hoje essa onda da pandemia muito maior do que aquela vivida no ano passado. Veio com força. E veio com novas cepas do vírus. Quer dizer, são complicadores. Mas, enfim, as pessoas... a gente vê todo dia aí na televisão festas sendo estouradas pelas autoridades policiais e sanitárias.
Outro dia passei aí por alguns estabelecimentos, academias e coisas, interditado. Se está interditada, porque não estava fazendo certo. Mas quantos estão fazendo errado e que não foram interditados ainda? Então tudo. Agora, se o cidadão lá abre a sua academia, ele pode até abrir, mas eu não vou. Se eu ver que ele está superlotando a academia, porque tem limites, eu acho que é 30% que pode utilizar uma academia, está perfeito. São as regras que estão sendo estabelecidas pelo decreto. Agora, se extrapola, se faz a coisa errada, não quer dizer que eu tenho que estar lá. Mas está todo mundo lá no espaço alternativo. Mas eu não vou. Eu não vou fazer a coisa errada. Eu preciso me cuidar. Mas enfim,